Quantos querem ouvir a palavra do Senhor essa noite? Amém? Aleluia. Quem vai orar por mim? Eu vou estar no acampamento dos jovens. Quem vai orar por mim? Amém? Isso, ora por mim, meu. Chega lá, aguentar esses jovens não é fácil, né? Não sei que eles me amam, eles querem passar pasta em mim, né? Não sei se é porque eu não tenho cabelo. Então ora por mim no carnaval. Nós vamos estar no acampamento, amém? Glória a Deus. Pagando os pecados, né? Celção, meu brother, fizemos vários acampamentos juntos, estou pagando os pecados, né? Mas eu passo neles também, viu, Celção? Passo. Eles dormem, eu vou lá no quarto deles, é uma bênção. Queridos, vamos para a palavra? Igual a pastora já falou, já comeu o meu horário, né? Pastora, todo domingo está comendo o horário do pastor. Isso é pecado, viu, irmão? Mas glória a Deus, né? A presença do Senhor é maravilhosa. Tinha bastante avisos aí. Queridos, essa semana Deus falou comigo, lendo esse panfleto aqui, o panfleto do Projetando 2026, que nós já consagramos ao Senhor no monte. Eu li esse verso que está aqui no fundo desse panfleto, e Deus falou tremendamente comigo, essa semana nesse verso. Tenho certeza que vai falar com você. Eu creio que eu estou naquela câmera ali. Você que está aí me assistindo pelo Face, pelo YouTube, Instagram, Deus vai falar tremendamente com você também aí, amém? Queridos, quem lembra o que está escrito no panfleto do Projetando 2026? Quem lembra? Que texto que é? Pastor sabe, o pastor Natan é crente, amém? Abacuque, queridos, olha só o que está escrito aqui no nosso panfleto. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará. Isso aqui é o nosso panfleto, do nosso Projetando aí. Essa palavra falou comigo essa semana. E eu quero compartilhá-la com vocês, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre o profeta Abacuque. Quem já ouviu falar sobre o profeta Abacuque? Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Abacuque. Vamos ler apenas o capítulo 2, só o verso de 1 a 4. Mídia, vê se tem aí a versão RA. Abacuque, capítulo 2, verso de 1 a 4. À medida que você encontrar, se coloque em pé, você que pode, em reverência à palavra de Deus. Você que não pode, fique tranquilo, assentado do mesmo jeito. Pastor, onde que fica Abacuque? Fica entre Naum e Sofonias. Ajudou? Não, pastor, não ajudou, porque eu não sei nem onde fica Abacuque, nem Naum, nem Sofonias. Então você pega lá Malaquias, último livro, vem voltando ali. Você vai Malaquias, Zacarias, vem voltando, Ageu, Sofonias e Abacuque, amém? Pastor, não trouxe a Bíblia, acompanha conosco aqui no telão, amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os visitantes, igual a pastora cumprimentou. Deus abençoe sua vida grandemente. Quem está pela primeira vez na nossa casa digital, Deus abençoe. Diz assim o texto: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva
escreve, vou nessa versão aqui, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ler só esse finalzinho aqui, a parte B do verso 4. Mas o justo viverá pela sua fé. Feche teus olhos, Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Palavra que nos fortalece, nos anima, nos conforta. Palavra que nos sustenta, que nos guarda, ó Pai. Agora, ó Pai, que essa palavra que falou comigo essa semana, venha falar com a tua igreja, todos que estão presentes aqui, os que nos acompanham pela internet, sejam alcançados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Queridos, Abacuque é um profeta diferente. Ele não começa falando ao povo, ele começa questionando a Deus. O capítulo 1 de Abacuque é um clamor. O profeta fala, até quando, Senhor? O capítulo 2 é uma resposta. O Senhor fala, espera. O capítulo 3 termina em louvor. O tema central desse livro, querido, é como viver pela fé. Quando parece que Deus está em silêncio e a injustiça prosperando. Isso nos ensina a ter uma fé madura, sim ou não? Isso nos ensina a confiar em Deus. E eu te pergunto, é fácil você ter paciência quando Deus está no modo silencioso? É fácil esperar, queridos? Você está com a resposta, você está com algo precisando e Deus está no modo silencioso. É fácil? Não é fácil, sim ou não? Eu te pergunto, igreja, é fácil aguentar a injustiça? O mal prosperando, a mentira virando verdade, calúnias virando verdade. É fácil ou não aguentar esse período? Não é fácil. Só quem já passou por isso sabe, sim ou não? Mas o texto de Abacuque, a chave desse texto aqui é o capítulo 2, o verso 4, que diz, mas o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. Deixa eu só te contextualizar aqui do livro de Abacuque, e a gente já vai para a pregação, amém? Judá vivia um tempo de violência. Judá vivia um tempo de injustiça social, de corrupção espiritual. Os seus líderes estavam afastados da lei de Deus. Parece o nosso tempo, sim ou não? Mas era o tempo do profeta Abacuque. E Abacuque clama a Deus perguntando, por que não age Deus? Por que o Senhor não toma providência? Era isso que o profeta estava falando. Diante de tanto pecado do teu povo, por que o Senhor não age? E Deus responde para o profeta que usará a Babilônia como instrumento de juízo. E isso causa uma perplexidade no profeta. O profeta fala assim, meu Deus, como que um povo mais ímpio que nós vai nos disciplinar? Como que um povo ímpio, pagão, vai exercer instrumento de juízo sobre nós?
Em outras palavras, o profeta está assim: oh Deus, desculpa, eu não estou entendendo. O Senhor está pegando aquele que tem 10 pecados para julgar um que só tem um pecado? E eu te pergunto, quantas vezes Deus usa o ímpio? Para nos disciplinar, para nos trazer de volta para a palavra, para nos trazer de volta para a igreja. Aquela pessoa que tem 1 milhão de pecados, chega lá e corrige você, fala assim, é ou não é? Quem já passou por isso? Mas o importante, queridos, não é entender, o importante é crer, sim ou não? Quem está comigo aqui? O capítulo 1 é o clamor do profeta. Abacuque questiona a Deus: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Olha o texto. Ele vê a injustiça do povo de Deus e não entende o silêncio divino. Esse é o capítulo 1, estou te contextualizando. Capítulo 2, Abacuque se coloca na torre de vigia e espera. O capítulo 2 nos ensina 3 verdades principais, queridos, desse livro. A visão tem um tempo determinado, o soberbo confia em si mesmo e o justo viverá pela sua fé. Esse é o capítulo 2. E é o coração do livro de Abacuque, que ecoa em toda a Bíblia Sagrada, sabia? Se você abrir a sua Bíblia agora, em Romanos 1,17, vai estar escrito lá: o justo viverá pela sua fé. Se você abrir a sua Bíblia agora, em Gálatas 3,11, vai estar escrito lá: o justo viverá pela sua fé. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus 10,38, vai estar escrito: o justo viverá pela sua fé. Você pode dizer para quem está do seu lado, você pode dizer para ele: meu querido, fala para ele, meu querido, minha querida, você se ligou? Fala para ela, você se ligou? Que você tem que viver pela fé? Fala para ela, que você tem que viver pela fé. É pela fé, meu irmão, é pela fé, minha irmã, não tem outro jeito. Nós temos que viver pela fé, pela fé. Capítulo 3, Abacuque não recebe todas as respostas, mas recebe a revelação de quem Deus é. E aí ele termina o capítulo 3 dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque não tem todas as respostas, mas ele louva a Deus, ele adora a Deus. Ele está falando: Deus, não precisa me dar todas as respostas, porque todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu não sei qual é a luta que você entrou passando aqui nessa igreja hoje, o teu problema, a tua dificuldade. Todavia, se alegre no Senhor, exulte no Senhor. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa noite, comunidade? Aleluia. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Tem alguém para crer no Senhor em toda, em qualquer circunstância que você está passando? Levante as suas mãos bem alto e fale: eu creio no Senhor, eu confio nele, não importa a luta que eu estou passando, o problema, a dor, a dificuldade, eu creio nele, aleluia. Dê glória a Deus por tudo, querido, por tudo. O livro de Abacuque, ele não termina com todas as respostas, mas Abacuque termina com a adoração ao Senhor. Querido, Deus é soberano, mesmo quando não entendemos os seus caminhos, sim ou não? Abacuque nos ensina, querido, que questionar a Deus da maneira certa não é pecado, sabia ou não?
Agora, reclamar, murmurar, abandonar a fé é pecado, sim ou não? Abacuque, querido, nos ensina que uma fé madura, ela termina em louvor, não em desespero. Não sei o que você está passando, mas a sua vida não pode terminar em desespero, tem que terminar em louvor. É isso que Abacuque nos ensina. Amém? Agora eu já te contextualizei do livro de Abacuque, já te dei um panorama do livro. Vamos voltar para o nosso texto, amém? Apocalipse 2, verso de 1 a 4. Deus nos ensina que a vida do justo não é guiada pela pressa. Fala por seu irmão, fala, não, a nossa vida não é guiada pela pressa. Fala para ela, nem pela circunstância. Fala para ele, nem pelo medo. Não, a nossa vida é guiada pela fé no nosso Senhor Jesus. Amém? No capítulo 1, Abacuque apresenta sua queixa a Deus. No capítulo 2, em vez de questionar, ele decide esperar. Capítulo 2, ele marca a transição do questionamento para a expectativa da fé. Queridos, nós precisamos viver com expectativas no nosso Deus, sabia? Nós oramos, nós colocamos o nosso voto diante do altar do Senhor, consagramos no monte os nossos sonhos, nossos projetos, nossos ideais. Agora é esperar com expectativa no nosso Deus, sim ou não? Olha o texto: por-me-ei na minha torre de vigia. A torre de vigia, querido, é um lugar elevado. Já tirou guarda, pastor, na torre de vigia? É um lugar elevado. É um lugar que você está ali para observar. É um lugar para você estar ali para proteger a cidade, proteger o quartel, sim ou não? Agora, espiritualmente, torre de vigia é lugar de oração, queridos. Quem está entendendo? É lugar de vigilância. É lugar de discernimento. Abacuque não espera de qualquer maneira. Ele sobe. Quem está entendendo? Ele sobe. Queridos, quem sobe enxerga melhor, não? Quem sobe vê melhor, não vê? Quem sobe ouve melhor. Quem sobe entende melhor as coisas de Deus, sim ou não? Tem alguém já entendendo o que eu estou pregando? Querido, você precisa subir o nível espiritual da tua vida. Você precisa subir de patamar, subir de nível. Amém? Esperar em Deus exige uma elevação espiritual minha e sua. Quem quer subir a torre de vigia, quem quer ter comunhão com Deus, tem que subir a torre de vigia. Amém ou não amém? Precisa ter mais intimidade com Deus, mais intimidade com o Espírito Santo. A nossa igreja, comunidade, adoração e promessa, nós precisamos subir de nível, querido. Subir de patamar espiritualmente falando. Tem alguém comigo aqui? Para subir de nível. Pastor, 2026 eu quero subir o nível da minha vida espiritual. Porque quando eu subo o nível da minha vida espiritual, todo o resto é acrescentado, porque eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. Quem está entendendo? O texto diz, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Fortaleza é um lugar seguro, um lugar firme, um lugar protegido, é ou não é? No sentido espiritual representa confiança, estabilidade em Deus, segurança em meio à crise. Isso é fortaleza. Abacuque não estava esperando num terreno instável, não, ele estava esperando sobre uma fortaleza. Você está esperando sobre uma fortaleza ou não? Era ali que ele esperava. Você está esperando onde? Te pergunto, Salmos 18:2 diz assim, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. É nessa rocha que você tem colocado a sua fé? É nessa rocha que você está esperando o seu milagre? Quem está entendendo? É nessa rocha que você tem colocado
as suas frustrações, as suas decepções, os seus anseios, os seus desejos. É nessa rocha que você tem depositado as suas dores, as suas crises. É nessa rocha que você tem depositado a tua solidão, a tua angústia, o teu sofrimento. Irmão, não tem outro lugar, é nele, é nele. Eu e você só temos ele para depositar as nossas dores, as nossas angústias, o nosso sofrimento, porque ele é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança, ele é o nosso rochedo, ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Verso 1 ainda diz assim, ó: vigiarei para ver o que Deus me dirá. Aguarde a resposta de Deus, aguarde. Seja paciente, seja perseverante. Espera Ele responder. Eu sei que esperar não é fácil, aguardar é difícil, querido, mas faz parte do processo de Deus nas nossas vidas, faz parte. E aí o profeta termina o verso 1 dizendo: e que resposta eu terei à minha queixa? Eu acho que todo mundo aqui, queridos, já se queixou algum dia com Deus. Eu acho que nessa terra nunca teve um homem que nunca se queixou com Deus. Tem alguém aqui que nunca se queixou com Deus, nada, nunca questionou Deus em nada? Tem alguém aqui? Já imaginei. Vou além, nesse mundo nunca teve ninguém que nunca questionou Deus. Querido, presta atenção o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Abacuque, ele questionou Deus, mas não pecou contra Deus. Olha só, estou lendo o texto. Ele teria pecado contra Deus se ele tivesse se afastado de Deus. Ele teria pecado contra Deus se ele tivesse murmurado. Ele teria pecado contra Deus se ele tivesse se rebelado, sim ou não? Há uma diferença, aprende aqui, igreja. Há uma diferença de uma queixa reverente, há uma diferença de um questionamento reverente com uma murmuração pecaminosa. Quem está entendendo? É isso que Abacuque nos ensina. Abacuque levou sua queixa a Deus, ele não levou sua queixa contra Deus. Quem está entendendo? Abacuque falou com Deus, questionou Deus, mas não perdeu o temor a Deus, ele não perdeu a reverência a Deus. Olha só o que Abacuque diz no capítulo 1, verso 12, ó: não és tu desde o princípio, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Olha só, querido, isso mostra que mesmo em meio a uma situação confusa, Abacuque continuou confiando plenamente em Deus, plenamente em Deus. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Que nós precisamos aprender a trocar uma ideia com Deus, sim ou não? Precisamos aprender a conversar com Deus. Sabe quando aquele dia mal chega na tua vida, aquele problema, aquela enfermidade, aquela circunstância, aquela crise econômica, você precisa aprender a conversar com Deus, a questionar Deus sem pecar, sim ou não? Dá para questionar a Deus, dá para perguntar para Deus, dá para se queixar com Deus sem pecar. Guarde isso aqui, ó. Queixa em oração, querido, é sinal de fé, você sabia ou não? Quando você se queixa numa oração com Deus, é sinal de fé. Deus entende como um sinal de fé. Pastor, me explica melhor. Quando você se queixa com Deus, Deus fala assim: ele está se queixando porque ele sabe que eu posso resolver o problema dele. Ele está me questionando, ela está me questionando porque ela sabe que eu sou o pai dela e eu posso resolver essa dor, esse sofrimento, essa enfermidade. Ela sabe, é por isso que ela está questionando, é por isso que ela está vindo a mim, é por isso que ele está chegando em mim falando: Deus, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Não vai. Ele entende assim, um questionamento com sabedoria em Deus. Estou ensinando Bíblia para a igreja hoje, queridos. Aleluia, você está entendendo ou não?
Abacuque questionou Deus e não pecou. E eu falo para você, vou além. Não foi só Abacuque que questionou Deus e não pecou. Jó questionou Deus e não pecou. Você sabia ou não? Olha só o que diz Jó 1:22. Em tudo isso Jó não pecou. Está lá na Bíblia, Jó 1:22. Davi questionou a Deus, levou suas queixas a Deus e não pecou. Olha o Salmos 13, verso 1, diz assim, ó: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Olha o texto: até quando esconderás de mim o teu rosto? E Deus nunca condenou Davi por orar assim, sabia? Nunca condenou ele. Questionamento com sabedoria, com temor, com respeito. Um dia o profeta Jeremias disse assim, ó: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. E você sabe como o profeta Jeremias é considerado na Bíblia? Profeta fiel. Sabe o que Abacuque está ensinando para mim e para você hoje? Que nós temos maneiras de questionar a Deus. Nós temos maneiras de queixar-se com Deus. Quando a dor chega, quando o sofrimento chega, quando a luta chega, tem que ser com temor, tem que ser com sabedoria, tem que ser com reverência. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você pode trocar uma ideia com Ele, mas sem pecar. Tem igrejas por aí, queridos, que ensinam as pessoas quando está passando por dificuldade, a pessoa está passando por luta, a pessoa está numa crise, as igrejas ensinam assim: olha, encosta Deus na parede. Primeira coisa, queridos, Deus ninguém encosta na parede. Tamanha a sua grandeza, tamanha a sua força, ninguém encosta Deus na parede. Segundo lugar, não tem parede tão grande que cabe às costas de Deus. Quem está entendendo o sentido que eu estou falando? Ei, não é encostando Deus na parede pela tua doença, não é encostando Deus na parede pela tua enfermidade, pela tua depressão, pela tua angústia, não. Deus, ninguém se encosta Ele na parede, mas é com temor, é com sabedoria que você chega até Ele para falar da tua dor, para falar do teu sofrimento. Eu estou ensinando a igreja madura a chegar até os pés de Deus para ter resposta da tua dor, da tua luta. É com sabedoria, é com temor. É isso que Abacuque está nos ensinando. Aleluia. Abacuque ensina o jeito certo. Abacuque ensina a maneira certa. Perguntar não é pecado. O pecado não está na pergunta, o pecado não está na queixa, o pecado não está no questionamento, o pecado está na rebeldia, o pecado está na incredulidade, Abacuque era um profeta maduro na fé. Ele se queixa, ele questiona, ele pergunta, mas depois ele espera em Deus. Ele espera em Deus. E depois de esperar em Deus, ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Deus aceita perguntas sinceras, sabia? Deus aceita questionamentos sinceros. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Não. Ele ouve o clamor dos justos. Ele ouve. Salmos 34:15 diz assim, ó: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então você pode perguntar, você pode questionar, mas com sabedoria. O verso 2, olha só: você percebe que a visão não nasce do profeta, mas de Deus. Olha só, não nasceu do profeta, nasceu de Deus. A visão aqui é a revelação divina. Não é da imaginação do profeta, não é da opinião pessoal do profeta, não. É de Deus. Deus manda escrever. Pastor, por que escrever? Porque a promessa, ela precisa ser preservada. A promessa precisa ser lembrada por mim e por você. A fé precisa
de memória, sim ou não? Você acha que é à toa que nós pegamos aqui os nossos alvos, os nossos sonhos, o nosso projeto e escrevemos? Não, não foi à toa, não, nós escrevemos, porque o homem esquece fácil, sim ou não? Deus não esquece, mas eu e você esquecemos. E aí o texto fala, ó, escreve a visão, grava em tábuas. Gravar sobre tábuas, sabe o que indica? Algo permanente, algo firme, algo público, algo oficial. Grava sobre tábuas. Deus queria que a visão não fosse alterada, sim ou não? Pô aqui, ó, pô aqui dentro, que aqui é meus sonhos, meus projetos, meus ideais. Tirei uma cópia e está aqui. E domingo que vem, terceiro domingo, você vai estar aqui porque você vai orar. Você vai determinar, você vai clamar sobre os teus sonhos, os teus projetos. Pastor, domingo que vem é carnaval. Se você não vai para o acampamento, vem para a igreja. Isso aqui que eu vou falar não tem nada a ver com a pregação, mas queridos, o carnaval, nós sabemos que há uma liberalidade muito grande de espíritos demoníacos, principados, potestades. Você pode ver o maior índice de acidente é no carnaval. O maior índice de doenças venéreas é no carnaval. O maior índice de gravidez indesejada é no carnaval. Peste, doenças, sempre vem depois do carnaval. Então domingo que vem não é dia de você estar assistindo carnaval na televisão. Domingo que vem não é dia de você estar em bloquinho de carnaval. Domingo que vem é dia de você estar aqui na igreja, levantando o teu alvo, levantando o teu projeto, falando: Deus, eu tenho sonhos, eu tenho visão, eu tenho alvos, meu Pai, eu estou colocando diante do teu altar. Pai, abençoa os verticais lá no acampamento. Pai, amarra os principados, as potestades caiam por terra. É isso que você tem que fazer no domingo que vem. Amém ou não? Amém ou não amém? Aleluia. Deixa eu voltar para a pregação, senão a hora vai embora, né? Olha o texto. Escreve a visão, grava em tábuas. Deus queria que a visão não fosse alterada. Deus queria que a visão não fosse esquecida. Deus queria que a visão não fosse escondida. Fala para o seu irmão, acorda ele aí, fala para ele aí. Fala para ele, o que vem de Deus tem que ser tratado com seriedade. Seriedade. Olha o texto, para que a possa ler até quem passa correndo. Queridos, a mensagem deve ser clara, acessível a todos, fácil de compreender, sim ou não? Deus não queria uma revelação confusa. Deus queria uma visão objetiva, aplicável, compreensível, sim ou não? Queridos, desculpa, mas o que eu prego aqui, uma criança entende, um analfabeto entende, uma pessoa culta entende, um professor entende, um doutor entende. É ou não é? Não sou eu que estou falando não. Um dia um cara me falou assim, ó, eu sou crítico de religião e eu já te ouvi algumas vezes no YouTube. Falei, ah é? Vamos sentar 2 horas para conversar. Eu falei, ixi, eu estou sem tempo, eu estou corrido, mas qual que é o teu diagnóstico antes da gente tomar esse café? Ele falou, o que você fala é bem claro, a gente entende, parabéns. Um cara que é crítico de religião, nem conhecia ele. Porque a palavra de Deus é fácil de entender, é clara. Você entende, ela entende, quem me assiste pela internet entende, sim ou não? Aleluia. Então aqui Deus está falando, ó, escreve. A revelação não é confusa, a visão é objetiva, é aplicável, é compreensível. Queridos, foge dessas coisas difíceis de entender. Foge dessas religiões. Estou falando religião mesmo, difícil de entender. Nem o cara que fundou a religião, ele entende a religião dele. E tem gente seguindo. Vocês já viram isso ou não? Está cheio de doutrinas, religião.
que nem o fundador entende. E imagina as pessoas que seguem essa religião. É ou não é? Mas também estou falando de revelações, de pessoas que se dizem profetas, que revelam que você não entende nada. A palavra de Deus é clara. É ou não é? Essas revelações confusas, sai fora disso, querido. Deus é claro, Deus é objetivo. Vou aproveitar a oportunidade. Foge dessas músicas que tem duplo sentido, que ninguém entende. É ou não é? Ninguém entende o que o cara tá cantando. Se tem que ficar explicando muito, já está errado. Porque a palavra de Deus é clara. Me desculpa, a nossa igreja tem parede preta, mas aqui a palavra é clara. Eu fui estudar para poder te ensinar a palavra. Eu fiquei 5 anos estudando, depois mais 1 ano e 2 meses entendendo a palavra para te explicar. Então foge dessas coisas confusas. Longe de mim de criticar alguém, mas fica cantando aí, quando o Zé entrar, todo mundo viu e todo mundo riu. A Maria sambou, a saia balançou. Pelo amor de Deus, querido. Coisa de Deus é clara. Sim ou não? Não estou criticando ninguém não, longe de mim. Nunca, vocês viram algum dia eu criticando alguém na internet? Vocês viram ou não? Estou ensinando a minha igreja. Estou falando para a minha igreja, os críticos de plantão do YouTube, pastores que apoiam, que escutam o Caetano Veloso, ou ao Seu Valença, que a pastora curte o Seu Valença. Hein? Aqueles que curtem Ivete Sangalo, desculpa, querido. Desculpa. Fica bravo comigo não, estou pregando para a minha igreja, estou ensinando a minha igreja. Essas pessoas consagram essas músicas em terreiros. Posso falar? Estou no YouTube. Pastor, você vai ser cancelado. Oxi, sou voluntário aqui, não ganho nada, irmão. Amém? Posso pregar a verdade. Pastor, isso não vai encher a igreja. Tudo bem, esquenta a cabeça não. O povo que eu tenho aqui é uma bênção. Eu estou na melhor igreja. Pastor, você vai ficar sozinho, não vai pagar o lugar, não tem problema. Paguei 1 ano sozinho, eu e André pagamos isso aqui 1 ano. Se precisar, nós paga mais 1. Mas o que nós vamos pregar é a palavra de Deus. Não estamos aqui para agradar ninguém, estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém ou não amém? Aqui, banda de louvor não vai ficar cantando pula mulambo não. Se cantar, eu corto do louvor amanhã. Põe o pastor Natan aqui no violão, na bateria, põe o Jura no violão e nós vamos louvar o Senhor com... Sim ou não? Sem ovelhas, vamos cantar sem ovelhas. Querido, essas coisas de duplo sentido não agradam a Deus. Sim ou não? Pastor teólogo tal falou isso, eu também sou teólogo. Vai lá, sobe na minha sala, tem um carimbão da USP lá, meu e da pastora. Para de seguir essas pessoas que não tem nada na cabeça, que quer fazer mídia, quer atrair gente para a igreja, aí pega tudo que é besteira e traz para a igreja. E aí as pessoas ficam possuídas por demônios dentro das igrejas. Aí dá trabalho para o pastor ficar libertando, orando, expulsando. É ou não é? Deixa eu voltar para a pregação. Irmão, isso aí corta do YouTube, não tinha nada disso aí para falar. Não está nem no meu script, nem anotei nem versículo nenhum, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou brincando, querido. A nossa equipe de louvor é maravilhosa. Glória a Deus. Você pode aplaudir a nossa equipe de louvor? Aleluia. Nossa equipe de louvor, queridos, aqui não são perfeitos, mas são pessoas sinceras, que buscam a Deus, que oram a Deus, que amam a palavra de Deus. Eu conheço esses meninos desde a barriga, então eu sei, posso falar. Não são perfeitos, né? Ninguém é perfeito.
Essa igreja aqui era perfeita, irmão Javé. Essa igreja era perfeita. O dia que o pastor Natan construiu esse altar e eu subi aqui, ela deixou de ser perfeita. Porque eu sou imperfeito. Mas nós não podemos trazer coisas do mundo para dentro da igreja, sim ou não? Não vem. Eu tenho uma pregação que eu explico algumas coisas de letras de música dos carnavais. Procura lá no YouTube. Eu explico várias coisas que aconteceu com a principal música do carnaval do ano tal ao ano tal. Eu explico o que aconteceu. Não lembro o nome da pregação, mas está no YouTube. Então, queridos, vamos voltar para a nossa mensagem. Verso 2 diz assim, ó: e Deus fala para Abacuque, escreve a visão. No verso 3, o Senhor explica para ele como essa visão se relaciona com o tempo. O texto diz, ó, a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado. A visão vai se cumprir, querido, vai se cumprir. Mas há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus. Tem um tempo para essa igreja. Nós estamos aqui vamos fazer 8 anos em abril. Temos promessas que ainda não se cumpriram, mas vai se cumprir. No tempo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem resposta que ainda não chegou para você, mas vai se cumprir no tempo de Deus. Não é o tempo do profeta, não é o tempo do povo, é o tempo soberano de Deus, soberano de Deus. Eu e você temos promessa, é certeza que eu e você temos promessa. Mas precisamos esperar o tempo soberano de Deus. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. No tempo certo vai chegar, no tempo certo vai chegar. O verso 3 continua, deixa eu correr por causa da hora. Mas se apressa para o fim e não falhará. Queridos, do ponto de vista humano, pode estar demorando, sim ou não? Mas do ponto de vista divino, já está em movimento. Quem entendeu? Aquilo que você pediu para Deus, pastor, mas pelo amor de Deus, está demorando demais, 2024 não aconteceu nada, 25 nada, nós estamos em 26, mas do ponto de vista divino, já está em movimento, já está em movimento, já está em movimento, a tua promessa, aquilo que você pediu para Deus, já está em movimento, porque o céu não para, Deus trabalha dia e noite, a favor dos seus, aleluia. Repete comigo, a minha promessa, do ponto de vista divino, está em movimento. Faz um ato profético aí, bata na mão de 3 pessoas, vai lá, bata na mão dele. Isso, cria expectativa nele, fala para ele o que Deus promete. Isso, vai com fé, fala para ele o que Deus promete. Deus cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Pastor, mas e se tardar? Olha o texto. Se tardar, espera. Estou lendo a Bíblia. Se tardar, espera. Esperar na Bíblia não é de braço cruzado não, viu? Esperar na Bíblia não é com passividade não. Esperar na Bíblia, querido, é trabalhando. É indo para cima. É tendo perseverança, é tendo confiança, é tendo obediência à palavra. É assim que se espera na Bíblia, amém? Repete comigo, Deus é demais. Repete comigo, obrigado, irmão.
Obrigado, Deus abençoe. Repete comigo, Deus é demais. Ele diz assim, ó, e se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Não parece uma frase confusa, contraditória? O pastor Natan está fazendo assim com a mão. O pastor está confuso. A mão do pastor está dizendo, mas não é. Ó, vamos lá, deixa eu ler o texto. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Não é contraditório, é profundo. Fala comigo, não é contraditório, é profundo. Pastor, por quê? Pode tardar na minha percepção, pode tardar na sua concepção, mas no tempo de Deus é perfeito. Ele chega no tempo perfeito. O nosso Deus não atrasa, o nosso Deus não adianta. Ele chega no tempo exato, exatamente. Então não é um texto contraditório, não é um texto confuso, é um texto profundo, sim ou não? Aleluia, aleluia, aleluia. Agora guarde isso aqui, querido. Antes da promessa se cumprir, a nossa fé é provada. Não tem nenhuma pessoa, nem aqui, nem na internet, nem em qualquer outra igreja, que tem promessa e a sua fé não é provada. Não tem nenhum. Todos que têm promessa, a sua fé é provada. Abacuque 2:3 nos ensina que Deus, Ele tem o controle do tempo. Suas promessas não falham, mas ensina que o seu povo tem que esperar o tempo certo. O tempo certo. 8:3, eu quero encerrar. Verso 4, começa falando do soberbo. Pastor, quem é o soberbo? O soberbo é aquele que confia em si mesmo. O soberbo é aquele que confia na sua própria força. O soberbo é aquele que confia na força do seu braço. O soberbo é aquele que não depende de Deus. Esse é o soberbo. O ano passado, eu conversei com um empresário que ele era soberbo. Ele não acreditava em Deus, ele era ateu. E aí eu perguntei, você acredita em quê? Eu falei, você é ateu? Ele falou, acho que sim, porque eu não acredito em Deus. Eu nunca pedi nada para Deus. Ele falou, eu acho que eu sou ateu porque se Deus existisse, não aconteceria tantas coisas ruins no mundo. E eu falei, então você acredita em quem? Em quê? Ele falou, eu acredito em mim. Eu acredito na minha capacidade de ganhar dinheiro. Eu acredito no meu trabalho. Eu falei, você acredita nisso? Ele falou, sim. Eu falei, mas por que você acredita nisso? Ele falou, porque eu não tinha nada. Eu vim de uma família pobre e agora eu tenho isso. Eu tenho aquilo outro, mais aquilo outro e mais aquilo. E aí eu comecei a bater um papo com ele. E foi 1 hora conversando, e foi 2 horas conversando. Eu falei, eu tenho que ir embora, meu brother, eu estou cheio de compromisso. Ele, não, você tem uma energia boa, vamos conversar mais um pouco. Aí eu conversei mais 1 hora com ele. Passou-se alguns meses, chega a mensagem desse empresário, posso te ligar? Eu falei, pode ligar. Ele falou, perdi tudo, perdi família, perdi tudo, estou pensando em me matar, estou aqui no meu escritório, tal andar, estou pensando em me jogar daqui. Você pode conversar comigo? Eu falei, posso. Provérbios 16:18 diz assim, a soberba procede à ruína, a altivez de espírito à queda. Resumindo, para a gente encerrar, eu conversei com ele outro dia, depois dessa situação, mais 4 horas. Hoje ele já acredita em Deus, está tentando refazer a vida. Está indo numa igreja lá na cidade onde ele mora, mandou uma mensagem, está pensando em se batizar. Deus não chamou ninguém para ser soberbo, sabia? Ninguém. É a pessoa que escolhe ser soberba. Deus não chamou ninguém para ser soberbo. É a pessoa que escolhe.
O texto fala que a alma do soberbo não é reta nele. A alma do soberbo, ela falta um alinhamento com Deus, sabia? A alma do soberbo, o interior dele, é distorcido. Você sabia disso ou não? Então mesmo quando o soberbo parece forte por fora, por dentro ele é fraco, por dentro ele é frágil. Isso que é verdade. O soberbo é um pobre coitado. Quando você vê um soberbo, não fica com raiva dele não. Tem amor pela vida dele, porque é um pobre coitado. Por dentro ele é frágil, por dentro ele está quebrado, por dentro ele está morrendo. Então tenha piedade dos soberbos. Agora, a parte B, porque eu não tenho mais tempo, do verso 4. Isso é tremendo, diz assim, ó, olha o texto, é o texto-chave do livro de Apocalipse. Mas o justo viverá pela sua fé. Pastor, quem é o justo? É aquele que confia em Deus. Pastor, quem é o justo? É aquele que depende de Deus. Pastor, quem é o justo? É aquele que tem aliança com Deus. Pastor, quem que é o justo? É aquele que foi justificado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Tem justo aqui ou não? Pastor, o que é a fé? A fé é o fundamento, é o princípio que sustenta a vida do justo em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Estou passando pelo luto, Ele me sustenta. Estou passando pela crise, Ele me sustenta. Estou passando por uma depressão, Ele me sustenta. Porque o justo, ele é sustentado em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. A palavra fé no hebraico é emuná, que significa firmeza, que significa constância, que significa fidelidade. Fidelidade. Não é uma fé momentânea. Você não pode ter uma fé momentânea. Você tem que ter uma fé perseverante, perseverante. Fé não é sentimento, querido. Fé é certeza. Fé é uma decisão diária. Eu decido ter fé todos os dias. Eu decido acreditar em Deus todos os dias. A fé gera vida. Olha o texto. Viverá. Olha só, está escrito. E viverá nesse texto aqui, querido, é sobreviver, é permanecer, é ser sustentado. Estou correndo por causa da hora. Quem vive pela fé, queridos, atravessa crises, circunstâncias, obstáculos, tempestades, desertos, mas nunca perde a esperança, nunca perde a esperança. Fala para o seu irmão para a gente encerrar, fala para ele, a fé sustenta o justo. Abacuque 2,4 nos ensina 2 caminhos. Quantos caminhos? Abacuque 2,4 nos ensina? 2. O da soberba e o da fé. O soberbo, ele confia no que vê. O justo, ele vive pelo que crê. Sim ou não? O soberbo, ele confia em si mesmo. O justo, ele confia em Deus. O soberbo tem a alma desalinhada. O justo tem o coração alinhado com Deus. O soberbo cai. O justo permanece, permanece. A escolha é sua, querido. A escolha é minha. Quem escolhe o caminho da soberba pode se preparar para o tombo. Quem escolhe o caminho da soberba pode se preparar porque é ladeira abaixo, ladeira abaixo. Agora quem escolhe o caminho da fé, esse cresce, esse avança, esse progride na caminhada. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão para a gente encerrar. Fala, a fé te leva mais longe. Fala, a fé te leva mais longe. Fique em pé, queridos. Eu quero orar por você. Nossa hora já foi. Eu quero orar por você que está esperando uma resposta de Deus faz tempo. Pastor, eu estou esperando uma resposta de Deus há muito tempo. Eu já busquei, eu já orei, eu já chorei. Eu quero orar por você. Pastor, já fiz tudo isso e a resposta não veio. Sabe o que Abacuque está nos ensinando? Se tardar, espera. Espera, espera, espera.
Esperar é continuar confiando, querido. Mesmo que a resposta ainda não chegou. Tem coisas que eu estou esperando que ainda não chegou, mas eu continuo acreditando, eu continuo confiando. Mas nunca espere de braços cruzados, querido. Esperar não é passividade. Esperar é continuar crendo que está chegando. Vai chegar. Na hora certa Deus vai mandar. Também quero orar por pessoas, querido, que por algum motivo você está no caminho da soberba. Alguma coisa levou você para o caminho da soberba. E Deus está te chamando para o caminho da fé. Pelo caminho da fé. A soberba vai te levar à ruína. A soberba vai te levar à queda. Vai te levar para o buraco. Mas Deus te chama hoje para voltar para o caminho da fé. Porque a fé te faz avançar. A fé te faz crescer. A fé te faz conquistar. A fé te dá esperança. Também quero orar por pessoas que se sentem meio que perdido na vida. Pastor, tem hora que parece que eu estou perdido nessa vida aqui. Parece que eu estou sem direção. Abacuque não teve todas as respostas, mas Deus deu direção para ele. Deus falou: olha, Abacuque, você viverá pela sua fé. Queridos, direção é muito importante. Direção faz a gente não perder o caminho certo, sim ou não? Direção certa faz a gente não desistir no meio do caminho, é ou não é? A rota certa para o céu é muito importante, querido. A direção certa nos leva para a vida eterna. Quero orar por você que de repente entrou aqui longe dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje. Também quero orar por você que de alguma forma essa palavra falou com você, tocou em você. Pastor, teve um momento que parecia que o Senhor estava falando só para mim, só comigo. Não, esquece, não sou eu, esquece. É o Espírito Santo que está falando com você. Também quero orar por você que veio hoje aqui. Pastor, eu vim aqui porque eu preciso colocar algo diante do altar do Senhor. Tem algo na minha vida que não está legal, não está bem, eu quero colocar diante do altar do Senhor. É por você que eu quero orar. Pastor, eu estou vivendo uma crise no meu casamento. É por você que eu quero orar. Pastor, eu estou vivendo uma crise financeira terrível. Estou conseguindo nem pagar as contas do mês. Por você que eu quero orar. Pastor, eu recebi um diagnóstico médico terrível. Quero orar por você. Pode tardar na minha concepção, na sua concepção, mas no plano divino está em movimento, e está chegando a tua vitória, está chegando a tua promessa. Você que quer essa oração, a mão lá em cima, aí no seu lugar, levante a sua mão. Pai, eu oro por cada mão levantada agora. Pai, eu não sei a luta, a dor, a dificuldade do meu irmão, ó Pai, mas quando o Senhor me dava essa palavra essa semana, ó Pai, o Senhor me disse que traria respostas. Pai, traz resposta para o meu irmão, para a minha irmã, para a luta dela, para a dificuldade dela, ó Pai. Pai, esse meu irmão, essa minha irmã que está num caminho soberbo, algo levou ela para esse caminho. Não, o lugar dela é no caminho da fé, o lugar dele é no caminho da fé. Traz de volta, Pai, porque o caminho da soberba é queda, o caminho da soberba é ruína. Mas aqui, ó Pai, não tem soberbo, aqui tem pessoas que confiam em Ti. Nós não confiamos na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. Não, nós não confiamos na nossa conta bancária. Não, nós não confiamos na força do nosso braço. Nós confiamos no Senhor. Pai, então responde cada mão levantada. Cada mão levantada seja tocada pelo Espírito Santo de Deus agora. Aonde há um mal imperando na vida do meu irmão, da minha irmã, batem retirada agora. Correntes do mal sejam quebradas agora.
trabalhos de macumbaria, feitiçaria, sejam quebrados agora. Não importa aonde foi feito, se em cemitério, cachoeira, encruzilhada, mata virgem, o poder do nome de Jesus supera tudo isso. Bate em retirada agora. O meu irmão é livre para crescer, para andar em novidade de vida. A minha irmã é livre para prosperar, para viver uma vida digna de um servo de Deus. Pai, agora toque em cada mão, responda a cada pergunta, responda a cada questionamento. Dá sabedoria para a tua igreja para perguntar, dá sabedoria para a igreja para questionar, dá sabedoria para a igreja para questionar, porque quem questiona com fé em oração tem resposta do céu, ó Pai. Cada mão levantada agora, Pai, nós apresentamos diante do teu altar. Cada pedido está diante do teu altar. E nós cremos que num breve espaço de tempo respostas virão do céu sobre a vida do teu povo. Testemunhos de vitórias nascerão no meio dessa igreja, porque nós confiamos em Ti, em Ti. Você pode aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A honra para Ele, a glória para Ele, o louvor dessa casa é para Ele. Celebra Ele aí. Vamos adorar Ele por um minuto, por um instante. Levante as suas mãos bem alto, bem alto. Fala: obrigado, Jesus. Fala: eu vou romper em fé. Fala: minha fé em Ti, ó Pai, nunca mudará, nunca mudará. Eu não vou crer em A, eu não vou crer em B, em C, eu só creio em Ti. Fala isso para ele. Fala: minha fé está depositada em Ti. A minha confiança está depositada em Ti, ó Deus. Isso, enquanto você está com as mãos levantadas, adorando a Deus, as bênçãos estão sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, sobre o teu trabalho, os teus negócios. Tudo que leva o teu nome é abençoado enquanto as suas mãos estão adorando a Ele, adorando a Ele. Pode abaixar sua mão. Só uma pergunta para a gente encerrar. Tem alguém aqui que na hora da oração levantou a sua mão, entregando a sua vida para o Senhor Jesus? Pastor, a minha mão eu levantei entregando a vida para o Senhor Jesus. Tem alguém? Ou alguém que levantou a mão voltando para os caminhos do Senhor? Pastor, eu estava afastado, eu estava vivendo no meu caminho, eu estava no caminho da soberba, e eu levantei a mão voltando para os caminhos do Senhor. Tem alguém? Se tiver, só faz assim. Eu só quero te dar um abraço. Você já está abençoado, voltando ou aceitando Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tem alguém? Se tiver alguém aí na nossa casa digital, coloque a mão no seu coração. Que Deus te abençoe. Faça uma visita podendo na nossa casa, porque nós estamos de braços abertos te esperando. Amém? Você foi abençoado essa noite? Amém? Você pode estender as mãos para cá na nossa última oração por essas vidas que pediram oração através da internet,
através dos irmãos da igreja, chegaram vários nomes aqui, ó, vários nomes. E nós vamos apresentar essas vidas diante do altar do Senhor. É a minha fé unida com a tua agora em favor dessas vidas. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual em favor dessas vidas. Há pessoas no mundo do vício, das drogas, do alcoolismo. Há pessoas desenganadas pelos médicos. Há pessoas precisando de uma porta de emprego. E a oração da igreja vai tocar o céu nesse momento a favor dessas vidas, amém? Pai, nós oramos por cada nome que chegou até as nossas mãos, ó Pai. É a oração da tua igreja, é o teu povo clamando, é o teu povo pedindo, ó Pai. Ouve, ó Pai, a queixa dos teus filhos, ouve o questionamento dos teus filhos, ó Pai. Pai, não sabemos o que eles estão passando, ó Pai, mas o Senhor conhece, e nós pedimos, entra com providência, Pai. Traz cura, traz libertação, traz prosperidade para essas vidas, ó Pai. Alcança o necessitado, ó Pai. Aquele que está, Pai, desanimado, triste, abatido, angustiado, num quarto escuro, seja alcançado pelo Espírito Santo agora. E nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Valeu a pena estar aqui. Vai viver uma semana de vitória, de bênção, de poder. Passa ali na cantina, tem um cachorro quente top. O melhor cachorro quente de Osasco é o da comunidade, amém? Passa ali, tem um momento de comunhão com o teu irmão. E eu te espero aqui na quinta e te espero aqui no domingo que vem, um culto poderoso. No domingo que vem, um culto de carnaval, amém? Faz assim com a tua mão, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Vai na paz, vai na bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe.